Você já pensou em pegar suas aplicações em VCL e transformar ela, levar ela para um ambiente web? Isso é, você tem uma aplicação em VCL já funcionando, ou de repente você está querendo criar uma aplicação nova, e você pega esse projeto todo que já existe, ou um novo projeto em VCL com Delphi de back-end, e você leva isso para o ambiente web. Assim, qualquer dispositivo celular, computador, tablets, qualquer dispositivo que tenha acesso à internet com seu navegador nativo pode acessar a tua aplicação de qualquer lugar do planeta, Terra. Você já pensou nessa possibilidade? Eu vou mostrar nesse vídeo como é simples você utilizar os comandos básicos que você utilizaria numa aplicação VCL para fazer uma inserção de dados numa base de dados. Beleza? Então, se você quer ver isso na prática, quer ver como é que eu faço isso, como é que eu crio uma aplicação com a estrutura de VCL, vou estar utilizando os mesmos comandos que você já utiliza naturalmente na tua aplicação em Delphi. E somente com esse conhecimento é possível você gerar uma aplicação e transformar a tua aplicação atual em uma aplicação que vai estar funcionando na web. Da mesma forma que você utilizaria no desktop, ele vai estar funcionando também no navegador. Você quer ver isso acontecendo? Então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar que tá bem interessante, beleza? Então vamos lá. Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson do canal Jefferson Dev. Aqui você aprende a criar aplicativos para Android especificamente, foi basicamente assim como o canal começou, mas hoje eu consigo abordar outros temas como intraweb, que é criar aplicações feitas em Delphi para funcionarem no ambiente web, e nesses vídeos mais recentes eu continuo tratando do mesmo assunto, só que utilizando outra framework, e essa framework é o Unigui, com o mesmo propósito, pegar uma aplicação já existente ou uma aplicação nova e levar isso para um ambiente web. E como você sabe hoje, uma aplicação hoje que funciona na nuvem, no navegador, ele pode ser acessado em qualquer dispositivo, seja ele um celular, com Android ou iPhone, computadores obviamente, mas é claro, vai estar funcionando no navegador. Isso quebra esse método de você precisar instalar uma aplicação na máquina do seu cliente. Tudo que ele precisa é de um navegador com acesso à internet. Você precisa digitar somente o nome, o endereço do teu site, o IP, e assim você vai ter acesso, o cliente vai ter acesso à tua aplicação na nuvem, né? Então computadores também tem isso, independente do sistema operacional. Então isso vai estar funcionando em basicamente qualquer distribuição Linux que exista pelo mercado. Windows, obviamente, o macOS, né? O sistema operacional da Apple também vai estar funcionando aí a tua aplicação. E obviamente isso inclui outros periféricos como tablets, por exemplo, qualquer tipo de dispositivo que tenha acesso à internet, né, que utilize ali basicamente as tecnologias HTML, CSS e JavaScript nativamente no navegador, vai ter acesso aí à tua aplicação na nuvem, tá? E essa aplicação na nuvem que você vai estar colocando à disposição, ele é criado aí em Delphi de back-end. Então se você tem anos de carreira, você não precisa se preocupar, é claro, com essas tecnologias da web. Claro que caso você saiba, você pode reaproveitar esse teu conhecimento e deixar a sua aplicação ainda mais personalizada. Mas não é obrigatório, ou seja, você não precisa aguardar, aprender, estudar essas tecnologias web para colocar a tua aplicação na nuvem. Não é um requisito. Caso você tenha, será muito bem-vindo aí na tua aplicação feita em Delphi. Beleza? O único requisito, é claro, é somente Delphi aí. Beleza? Você está assistindo aqui o segundo ou terceiro vídeo de uma série de vídeos ensinando como é que eu crio um CRUD utilizando o Unigui com Delphi de back-end. Nesse vídeo aqui especificamente vou estar mostrando a inserção de base. Aqui a gente vai estar programando aqui Pascal mesmo, Delphi nativo no RadStudio na versão Rio. E aqui eu vou estar mostrando para vocês fazer uma inserção de dados em uma base, né? A gente está criando uma pequena aplicação juntos. E nos vídeos anteriores eu já mostrei como você cria uma aplicação nova. Eu já mostrei como é que você faz uma listagem utilizando o dbGrid, que é um componente nativo aí do Unigui. Então se você quer acompanhar esse projeto aqui desde o início, eu vou estar deixando uma playlist aqui logo abaixo desse vídeo, né? E aqui em cima também, em algum desses casos aqui que você vai estar vendo aqui em cima, para você acompanhar esses vídeos desde o início, onde eu mostro passo a passo onde é que você pode estar encontrando o Unigui para você fazer download, como é que você cria uma nova aplicação, como é que você muda temas. Então todas essas informações eu passei em vídeos anteriores. Então se você ainda não assistiu, você precisa assistir basicamente para você entender o que é que você está sendo, está sendo criado aqui, beleza? Para você que já assistiu, então acompanha aqui comigo, está bem interessante. Você vai estar aprendendo hoje a fazer uma inserção na base
com o Unigui, beleza? Então vamos para a tela aqui do computador, vou te mostrar esse processo. É claro, antes de a gente ir para a tela do computador, eu vou pedir simplesmente que você deixe um like nesse vídeo. Você não imagina o quanto isso ajuda o canal a crescer. Quanto mais você der um like, quanto mais você comentar, inclusive em todos os vídeos aqui que você puder assistir aqui no canal, você está falando para o YouTube que esse vídeo é relevante. Então ele vai estar sendo divulgado para outras pessoas. Então eu sempre acredito que o conhecimento liberta pessoas. Então se você quer ter pessoas aí mais jovens, mais adultos, entrando no mundo da programação, entrando no mundo da tecnologia, que você sabe, você é programador, você sabe como essa área é muito escassa de profissionais e o mercado está precisando muito desses profissionais de tecnologia. Quanto mais você fazer essas atividades, esses afazeres aqui nesses vídeos, dando like, comentando, compartilhando, você está ajudando a um futuro jovem, a um futuro adulto se tornar um desenvolvedor, se tornar um programador e entrar no mercado de trabalho. Então eu conto com você, eu conto que você faça isso, você vai estar ajudando mais uma vida aí. Chega de discurso, vamos agora para a tela do computador, eu vou estar te mostrando esse processo, beleza? Então vamos lá. Beleza, estamos aqui na tela do computador, já estou com o meu Champ aberto aqui, ó, que é o banco de dados que eu estou utilizando aqui, o MySQL, né? Eu não vou estar explicando até muita coisa, porque muito que eu já falei está nos vídeos anteriores, então você precisa assistir os vídeos anteriores, porque isso aqui é uma série, né? Então não tem como você começar a assistir um filme pela metade. Você tem que começar do início, né? Então não vou explicar muita coisa aqui, tá? Não vou nem mostrar para você como é que eu configurei o Delphi, nem como criar uma nova aplicação. Já falei no início do vídeo que eu estou utilizando o Unigui para esse projeto aqui. Então se você não sabe como instalar, não sabe nada sobre o Unigui, volta lá nos vídeos anteriores que lá tem muita informação. Para você que já é um cara que já está assistindo a esses vídeos, então continue aqui comigo. Vai ser bem interessante você aprender como é que eu fiz isso, tá? Deixa eu abrir aqui o projeto. Beleza, então, para você que viu os vídeos anteriores, sabe que essa tela tá um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês as mudanças que ocorreram aqui e por que eu precisei fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos começar pelas alterações que eu fiz aqui, ok? Primeiramente, vocês estão vendo que, além do DB Grid, eu tenho aqui 3 botões que eu coloquei aqui, né? Então tem aqui um novo item, alterar item e excluir item. Então como é um CRUD, né? Basicamente são essas 4 operações de um sistema básico aí para funcionar, que é listagem, ou seja, a gente já está listando os itens aqui nesse DB Grid. Então a gente precisa também colocar novos itens, né? Porque um sistema ele geralmente tem esse gerenciamento de você colocar uma nova informação, listar essa nova informação que foi colocada. Se você precisar alterar essa informação que foi colocada, você precisa fazer uma alteração. E se você quiser excluir essa alteração, essa informação que você colocou, você precisa também dar essa disponibilidade para o usuário, ok? Então eu já tenho basicamente os 4 meios para a gente interagir nessa aplicação. Então aqui a gente já está listando os itens, né? Nos vídeos anteriores eu já mostrei como você faz para você listar esses itens. E hoje a gente vai estar aprendendo como adicionar um novo item. Então a gente vai estar aprendendo a fazer isso aqui hoje. E eu vou estar mostrando para vocês um método, né? Que basicamente eu já tenho uma versão funcionando, né? Já adianto para vocês. Então eu vou estar replicando basicamente o que eu já fiz, porque funcionou. E funcionou muito bacana e ficou muito fácil de ser compreendido. Mas é uma forma diferente da que vocês estão acostumados, tá? Já adianto para vocês que eu não vou estar utilizando aqui aqueles comandos carry. Eu não vou estar utilizando muito eles para fazer essa interação de adicionar novos itens. Eu vou estar utilizando o próprio SQL. Eu vou estar utilizando aqui uma forma de utilizar o próprio comando SQL, que é a linguagem que é muito utilizada hoje em banco de dados. Então eu vou estar utilizando o SQL nativo dentro aqui do código para que ele faça essa interação direta aí na base. Beleza? Não entendeu muito? Não se preocupe que eu vou estar explicando no código aqui. Beleza? Então vamos lá. Beleza, como a gente vai começar aqui a inserir os novos dados, então eu vou estar utilizando o botão que eu já coloquei aqui, né? Que é o botão de novo item. Então esse botão aqui, ele não é um botão nativamente do VCL, né? Você não vai estar utilizando componentes do VCL para uma aplicação em Unigui, porque o próprio Unigui possui a sua própria biblioteca de componentes. Então você vai estar utilizando aí os botões do Unigui, né? Então você digita aqui Unibutton, né? Vai estar listando para você os botões disponíveis para o Unigui. Então, com o botão selecionado aqui, eu vou aqui em eventos, né? Eu vou estar utilizando o botão onClick aqui, tá ok? Já tem aqui
É um form, né? Inclusive é uma das alterações. Vou estar deixando para vocês as alterações que eu fiz aqui, para ficar mais claro para vocês entenderem, ok? Deixa eu só voltar aqui no form, porque eu explico aqui as alterações e em seguida a gente começa a fazer a brincadeira. Claro, faltou algumas coisas para serem adicionadas nos vídeos anteriores, então eu fiz essas alterações em off e incluí aqui na lista de alterações que eu fiz para vocês, beleza? A primeira alteração que eu fiz aqui nesse projeto foi o seguinte. Eu peguei o componente FD Carry, né, que é o componente de gerenciamento de base, e faltou justamente isso que eu fiz aqui foi o que faltou num dos vídeos anteriores, que eu não adicionei os campos, né? A gente fez um select ali para listar os itens, mas eu não adicionei os campos lá no FD Carry, né? Então eu fiz isso para deixar mais prático para vocês. Eu fui aqui no meu main módulo, tá? Deixa eu abrir aqui deixa eu dar um F12 aqui. Então, tô com o main módulo aberto aqui e já vai aqui mais uma alteração. Nos vídeos anteriores eu tinha colocado esses componentes de conexão no server módulo, tá? Então o que eu fiz? Eu tirei do server módulo e coloquei no main módulo, tá? Porque o main módulo ele já vem declarado nas units, nos forms, tá? Então eu não preciso declarar o servidor, ok? Então o que eu fiz? Tirei do server módulo esses componentes FD Connection, FD Carry e o Data Source e coloquei no main módulo, beleza? Isso foi uma das alterações que eu já fiz aqui, já estou repassando para vocês. Vamos lá, nessa questão do FD Carry, o que eu fiz? Nos vídeos anteriores eu mostrei lá a listagem dos itens, né? A gente deu um select from e o nome da tabela, só que faltou um detalhe, que foi o seguinte. Eu ia aqui no FD Carry, botão direito, em Fields Edito, e aqui estava vazio. Ok? Então o que eu fiz? Eu fui aqui com o botão direito e eu coloquei todos os campos para eu ter acesso a esses campos aqui no Delphi, beleza? Foi somente essas alterações que eu fiz no quesito aqui de gerenciamento do servidor e desses componentes aqui de conexão. Nos vídeos anteriores também, eu acredito que foi especificamente no vídeo anterior desse aqui, eu não consegui achar como é que eu faço para diminuir o tamanho dos campos, né? Então eu não estava conseguindo esse acesso justamente porque eu não tinha declarado os campos aqui no FD Carry, né? Porque se você observar aqui no FD Carry e em Fields, eu não tinha acesso a esses caras aqui porque eles não estavam aqui declarados, entendeu? Então foi por isso que eu tive essa dificuldade. Então logo após que eu fiz isso, eu consegui esse acesso, beleza? Mais uma alteração aqui que eu fiz, que vocês estão observando aqui, vocês vão estar observando isso no meu lado aqui direito, né? Que é o que? Eu coloquei mais uma unit, né? Existe uma unit específica para cadastro, né? Então se eu der um duplo clique aqui, basicamente só tem esses componentes aqui, não tem mais nada aqui, tá ok? Então eu criei esse unit aqui com os campos, né? Somente uma tela de cadastro por fora mesmo, até porque quando a gente vai estar criando uma aplicação assim, é sempre bom a gente ficar testando vários elementos, né? Para ficar bacana, ok? Então vamos começar, né? Deixa eu aqui voltar para o meu form principal, né? E como a gente vai estar fazendo um cadastro em um form separado, né? Então a única coisa que eu fiz aqui nesse botão de novo item, vou dar um duplo clique aqui, ele está chamando um form, né? Um form externo, né? Que é o FRM cadastro, que é justamente esse form aqui externo que a gente está utilizando aqui. Então vamos começar a brincadeira aqui, né? Deixa aqui no form cadastro e agora a gente vai começar a programar aqui, beleza? Então deixa eu só me certificar se eu alterei aqui os nomes dos campos, né? Não, cada campo aqui ele tem um nome específico, né? Então fica mais fácil para a gente identificar, beleza? Vamos lá. Bom, primeira coisa quando você vai fazer um cadastro, né? Você primeiro precisa abrir a base, né? Então por mais que ele esteja listando ali, a gente precisa dar um open ali na base para a gente ter acesso ali, para a gente cadastrar os itens, né? Para que ele fique disponível para receber esses dados, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu form, em eventos, eu vou aqui em form show, ou seja, quando ele abrir pela primeira vez, ele já vai estar abrindo a base para mim, ok? Então vamos lá, vamos começar a chamar esse cara daqui, main módulo, né? Porque os componentes de conexão estão no main módulo. Então vai ser main módulo ponto main módulo main módulo, né? Então aqui eu vou estar utilizando o FD Carry ponto open, ok? Então aqui eu já estou abrindo a base.
Assim que ele abrir, eu quero que ele dê uns 7 focos no primeiro campo que ele encontrar. Então qual é o nome do primeiro campo? É o EDT nome, né? Então vamos lá aqui, ó. O EDT nome. Ponto 7 focos. Perceba que eu estou utilizando aqui somente comandos básicos do VCL. Ok? Então perfeito. Tá aqui. Agora eu vou aqui em salvar, porque eu já vou direto aqui no que ele vai fazer quando eu clicar no botão salvar. Então assim que eu terminar de inserir as informações nesses 3 campos, o que é que ele vai estar fazendo em seguida? Então eu vou aqui em salvar. E aqui está vazio, né? Vamos fazer o seguinte. Inclusive um detalhe muito importante é o seguinte. Como eu estou criando aqui uma tela de cadastro, a gente poderia reutilizar esse mesmo form aqui para fazer uma alteração, né? Então, diferente aqui de ele abrir a base, eu até posso manter aqui essa estrutura quando o form abrir, mas a gente pode colocar um parâmetro para que quando a gente clicar ali em alterar ou em novo, ele vai estar identificando qual é o parâmetro que está sendo chamado no momento. Então, mediante essa informação, ele vai deduzir se o que a gente está solicitando é um novo item ou se é uma alteração de dados, né? Então a gente pode fazer essa alteração depois, quando a gente for fazer a parte de alteração, a gente pode colocar esse parâmetro, beleza? Mas a princípio, vamos fazer aqui essa parte de cadastro, né? Vamos lá. Vou aqui no main módulo, né? A princípio vou estar utilizando aqui o próprio main módulo. .fdcarry. .sql. E eu vou dar um clear, né? O que seria esse SQL clear, né? Que é como se eu estivesse utilizando aqui aquela parte de adicionar o SQL do próprio componente de fdcarry. Estou alterando o que tem lá dentro. Estou limpando nesse caso inicialmente aqui, né? Então deixa eu copiar essa parte aqui, que eu vou estar reutilizando muito essa parte grande aqui. Então aqui eu vou estar fazendo o seguinte, vou colocar um add aqui, ó, porque aqui a gente vai estar digitando um SQL nativo, tá? Então deixa eu dar um enter aqui, um outro enter aqui, porque eu vou estar colocando esse código aqui dentro. O que é que a gente vai estar colocando aqui? Insert into. Aqui eu vou estar colocando o nome da minha tabela, né? O nome da minha tabela deixa eu pegar aqui o nome da minha tabela, até esqueci. Se não me engano é produtos, né? Produtos. Posso confirmar aqui no meu fdcarry, como ele está dando select, né? Vou dar um duplo clique aqui. Produtos, é isso mesmo. Produtos. E aqui eu vou estar colocando os campos, né? Os campos que tem nessa tabela e os valores que ela vai estar recebendo. Então, ele tem 2 campos, né? Seria... são 2 campos? Não, são 3 campos. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu abrir aqui a minha... Ah, não, na verdade eu poderia ver por aqui, né? Posso ir aqui em main módulo. Posso ver os campos, né? Obviamente posso ver por aqui. Então, no caso são 3 campos. Nome, descrição e valor. Então aqui eu coloco simplesmente nome, descrição e valor. Beleza? Aqui eu vou colocar o seguinte. Values são os valores. E aqui eu vou estar fazendo de um jeito diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. 2 pontos, vou colocar nome, vírgula, 2 pontos, descrição, vírgula, 2 pontos, valor. Beleza? Então eu não sei se basicamente você utiliza esses métodos aqui, mas eu estou utilizando, inclusive eu dei ênfase para fazer de um jeito diferente de fácil compreensão. Ok? Feita essa parte, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar mais um SQL novamente, só que dessa vez eu vou dar aqui um parameter by name, eu vou declarar, parameters by name, e aqui eu vou colocar nome, ponto, as string, e aqui eu vou estar dizendo para ele qual o valor que ele vai estar recebendo, que ele vai estar induzindo para esse parâmetro. No caso seria o EDT nome, né? Ponto text. Beleza? Vou estar repetindo aqui esse mesmo código. Deixa eu pegar daqui até aqui, porque eu vou precisar fazer para os outros também.
descrição. E aqui, no caso aqui é um memo, né? Então memo, quer dizer, eu acredito que é um memo. Deixa eu só confirmar aqui. É um memo mesmo. Ponto lines, ponto text. E aqui vai ser o valor. Ponto as string. Opa, já coloquei as string. No caso seria o edt valor ponto text. Por fim, eu vou fazer o seguinte, vou dar um main módulo aqui novamente, ponto uni módulo ponto fdcarry ponto exec sql. Por fim, vou colocar um show message aqui, dados inseridos com sucesso. E aqui eu dou um close. O grande porém é que caso eu faça isso aqui, quando eu voltar para a listagem, ele pode dar um problema, pode não carregar os itens. Então eu vou fazer o seguinte também. Assim que ele fechar aqui, eu vou dar um main módulo. Opa, errei aqui. Main módulo. Ponto uni aqui. Ponto fdcarry. Ponto sql. Aqui eu vou estar utilizando outra forma de SQL. Você pode utilizar de duas formas. E aqui eu vou estar utilizando o mesmo comando que eu usei lá. Select from, no caso é produtos. E aqui eu vou confirmar se a minha base realmente está conectada. Então vai ser main módulo ponto unimódulo ponto fd connection ponto connect. Esse vai ser true. E aqui main módulo novamente ponto uni ponto fd carry ponto active true. Beleza? Você perceba que eu não precisei utilizar append ou insert, eu não precisei dar um post nem um apply. Eu utilizei essa metodologia aqui, que depende da situação. Acabei escrevendo um pouco mais de código, mas vai estar funcionando. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa testar. Poderia colocar um outro parâmetro aqui para caso ele só faça isso aqui. Se houver dados na base, ou melhor, se tiver dados inseridos nos edits, para que eu não precise colocar nenhum valor a mais, né? Ou melhor, nenhum valor vazio. Aqui está a minha base, num PHP MyAdmin, né? Então, você vê que eu tenho vários registros aqui, estava testando, né, gente? Estava testando. Então, o que tem que acontecer? Um novo registro tem que entrar aqui, beleza? Então, eu vou estar compilando aqui, e a gente vai estar testando aí, ver se isso aqui já está funcionando, beleza? Então, deixa eu compilar aqui, ó. Beleza, ele vai estar abrindo aqui na notificação. Beleza, estamos aqui com a nossa aplicação. Aqui já está listando todos os itens, né, que a gente acabou fazendo, que já estavam aqui, na verdade, né? Então você pode navegar por eles aqui. Mas vamos colocar aqui um novo item, ver se ele vai. Então vamos aqui em novo item. Então ele abriu aqui para mim, vamos colocar aqui, para ficar diferente. Vou colocar aqui RadStudio. Vamos colocar a descrição aqui. É uma IDE de programação que usamos o Delphi. O valor vamos colocar aqui 500. Só um valor, mais de nada. Vamos ver se ele salva aqui. Dados inseridos com sucesso. Vamos dar um OK. Vamos ver lá embaixo se ele colocou esse item pra gente. Olha aqui, ó, RadStudio, esse memo ele apareceu assim. Depois a gente vê como é que faz para exibir esse item aqui. Mas caso não exiba, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode tirar essa coluna e a gente pode exibir esse memo em um show message em outro local, beleza? Mas listar aqui não custa nada. A gente tem que ver lá no PHP MyAdmin se realmente entrou na base. Então deixa eu voltar aqui.
Vamos atualizar aqui em cima. Atualizar, ó. Vamos voltar aqui, ó. E tá aqui, ó. RadioStudio é uma ideia de programação que usamos o Delphi. Beleza? E aí, curtiu o que a gente fez hoje? A gente fez uma inserção na base com MySQL utilizando o Unigui. Ou seja, a gente pegou a nossa aplicação que antes funcionava apenas em desktop. Ele está funcionando agora no navegador. Então, se eu fizesse o mesmo processo aqui utilizando o meu celular ou um tablet, iria funcionar da mesma forma que ele está funcionando no navegador, na nuvem, né? Basicamente assim. Você está gostando desse projeto? Então deixa aqui o seu like e comenta se você ficou com algum tipo de dúvida, porque pode ser o tema de um próximo vídeo. Eu disse que ia trazer aqui no vídeo anterior outros temas que é possível de você aplicar em uma aplicação em Unigui. Então assim, você pode alterar o tema do seu projeto aqui em Unigui e deixar ele mais personalizado com o CSS. Já pensou em fazer isso? Você quer aprender como é que você faz essa integração do CSS com a sua aplicação do Unigui? Então, deixa um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal para você não perder mais conteúdo relacionado a Delphi e Unigui e também outras demais tecnologias que eu trago aqui, como Android, né? Porque não tem como trazer tudo de forma variada, né? Eu tenho que focar em um assunto, trazer o conteúdo para ele e depois a gente volta com outros conteúdos. Não deixa de participar das enquetes que a gente tem toda semana aqui no canal, na aba de comunidade você vai estar encontrando. Então são várias perguntas sobre a rotina do programador, quais são ferramentas que você utiliza. A gente está em período de pandemia, então você geralmente está utilizando aí alguma ferramenta para se comunicar com a tua equipe, com outros funcionários da empresa. Então foi um tipo de pergunta que surgiu aí pela semana e muitos responderam, deram ali o seu voto, inclusive usavam programas ali que eu nem conhecia basicamente. Então é muito legal essa interação que a gente acaba fazendo aqui no canal para conhecer a rotina de outros programadores que estão aí na mesma situação, trabalhando também em home office. Então, se você também está nessa situação, você gostaria de participar e interagir mais com esse canal, inclusive comigo, que sou eu que faço as perguntas, eu leio todos os comentários que vocês colocam aqui nos vídeos, nas enquetes. Se você acha que eu não leio os comentários, eu leio sim todos os comentários de todos os vídeos que saem aqui pro canal, porque eu gosto de ver como é que vocês olham os vídeos, ponto de vista de vocês, porque muitos sugerem vídeos, colocam as suas opiniões, então eu tento responder o máximo de pessoas possível. Se você quer ter uma dúvida sua respondida, é só você comentar que eu posso demorar algumas horas, alguns dias para responder, mas eu vou estar respondendo para você sem nenhum problema. Inclusive, se você quiser mandar um e-mail para mim, vai estar aqui na descrição desse vídeo o endereço de e-mail para você estar enviando aqui, que é o e-mail que eu utilizo aqui para o canal, beleza? Então é a forma de comunicação que você vai estar tendo aí comigo, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Bom final de semana para você. Já sabe, repetindo aqui novamente, se você ficou com algum tipo de dúvida relacionado aqui a esse vídeo, ou deixa até um desafio para você. Qual é a forma que você utiliza para inserir dados na base? É pelo componente? É pelo query? Por SQL, que é a forma que eu utilizei aqui? Qual é a forma que você utiliza para fazer inserções na base? Eu desafio você a colocar um comentário nesse vídeo, beleza? Bom final de semana para você e até a próxima.